Imagine que estamos em 1830. O Brasil acabou de se tornar independente, mas para quem vive no Grão-Pará, no extremo norte, nada mudou. Belém era uma capital elegante, com arquitetura europeia, mas cercada por uma realidade brutal. A maioria da população era formada por indígenas, negros alforreados e mestiços. Eles não eram donos das terras, viviam em cabanas de palha sobre estacas na beira dos rios e igarapés. Eram os cabanos. Enquanto a elite local e os comerciantes portugueses disputavam quem mandaria na província, o povo passava fome. Além da pobreza, o governo central lá no Rio de Janeiro impunha presidentes das províncias autoritárias, que não conheciam a realidade da Amazônia. O sentimento de injustiça corria como a correnteza do rio Amazonas, silencioso, mas com uma força imparável. A tensão transbordou em janeiro de 1835, liderados por figuras como os irmãos Antônio e Francisco Vinagre e o seringueiro Eduardo Angelim. Os cabanos decidiram que não seriam mais invisíveis. Imagine a cena: milhares de canoas saindo dos furos e igarapés, convergindo para Belém no silêncio da madrugada. Eles não tinham fardas, lutavam de pés descalços usando facões de cortar seringa, lanças de madeira e as poucas espingardas que conseguiam confiscar. Em um ataque coordenado, eles invadiram o palácio do governo e o forte do castelo. O então governador foi executado e, pela primeira vez na história das Américas, o povo mais humilde, o povo da floresta, estava sentado na cadeira do poder. O Grão-Pará agora pertencia aos paraenses. Mas governar não seria fácil. Os cabanos chegaram ao poder, mas e o que fazer agora? O movimento era diverso. Alguns líderes, como Félix Malcher, eram fazendeiros que queriam apenas mais uma autonomia. Outros, como o jovem Eduardo Angelim, queriam uma república verdadeira e o fim da escravidão. Angelim assumiu a presidência com 21 anos. Imaginem a pressão, um jovem cabano governando um território maior que muitos países europeus. Enquanto o Império do Brasil organizava uma frota de guerra para esmagá-los, durante esse período, Belém viveu dias de incerteza, mas também de uma liberdade que nunca tinha experimentado antes. Mas a resposta do Rio de Janeiro viria pelo mar, e viria com força. O governo imperial enviou navios de guerra e tropas mercenárias. Belém foi cercada e bombardeada. Diante da superioridade bélica, os cabanos tomaram uma decisão estratégica: recuar para a floresta. O que se seguiu foi uma das guerras mais sangrentas do Brasil. Nos labirintos de rios e árvores gigantescas, os cabanos se tornaram invisíveis. Eles conheciam cada talho, cada planta medicinal, cada perigo da mata, e o exército imperial sofria com a malária e as emboscadas constantes. A ordem do império era bem clara: pacificar a região, mas na prática isso significou um massacre. Vilas inteiras foram queimadas. Estima-se que 40 mil pessoas morreram, cerca de 40% da população da província na época. O sangue dos cabanos tingiu as águas dos rios de vermelho por 5 longos anos. A revolta foi oficialmente sufocada em 1840, mas a cabanagem nunca morreu de verdade. Ela deixou para o Brasil uma lição de coragem. Ela provou que a união entre diferentes povos, indígenas, negros e ribeirinhos, pode abalar as estruturas de um império. Hoje, quando você caminhar pelas ruas de Belém ou navegar pelos rios do Pará, lembre-se, aquele solo e aquelas águas guardam a memória de um povo que preferiu lutar a viver de joelhos. A cabanagem é a prova de que o coração do Brasil bate forte no norte. Pesquise um pouco mais e fique por dentro dessa história fantástica.